Amém, irmão. Abra sua Bíblia junto comigo no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24, a partir do verso de número 3. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24, a partir do verso de número 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram, dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda, e da consumação do século. Ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerra, rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Na maioria das vezes, nós não gostamos de surpresas. Não gostamos de ser pegos de sobreaviso. Na maioria das vezes nós gostamos da previsibilidade. Eu falei isso no domingo pela manhã. Nós gostamos daquilo que é previsível. Nós gostamos daquilo que sabemos que vai acontecer daqui a pouco. Por isso nós temos agenda. Por isso nós nos programamos na nossa vida. Porque nós gostamos daquilo que é previsível. Nós gostamos de saber o que vai acontecer amanhã, como nós vamos fazer depois de amanhã e assim sucessivamente. As surpresas, na maioria das vezes, não são agradáveis. Eu, pelo menos, não gosto de nenhum tipo de surpresa. Seja ela boa ou ruim, eu não gosto de surpresa. A surpresa nos deixa num estado de desconforto. Você não sabe reagir diante de uma surpresa. Na maioria das vezes, você fica sem reação. Fica sem saber o que fazer quando é pego de surpresa. O problema é que no capítulo que nós lemos, capítulo número 24, Jesus inicia o seu sermão profético, o sermão dos últimos dias, o sermão dos últimos tempos. E aqui especificamente, até o final desse sermão, Jesus fala que voltará à terra para buscar o seu povo e julgar as nações. Olhe para cá, e ele diz que virá como um ladrão que vem à noite, ou seja, de surpresa. Ele vem quando menos se espera, ele vem num piscar de olhos, ele vem quando você estiver distraído. Também aqui Jesus diz que a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé, onde as pessoas casavam, davam-se em casamento. A palavra aqui, o termo aqui casamento, também dá a conotação de festa, de banquete, de alegria, de farra. Então as festas de casamento denotavam isso, era uma semana inteira de muita festa, de muito banquete. Então quando Jesus diz que ele virá, quando menos se espera, ou seja, quando houver as pessoas distraídas em suas coisas casuais, ele virá. Mas é interessante que no capítulo que nós lemos, capítulo de número 24, Jesus nos dá aqui os pontos que nós podemos entender que ele virá de surpresa para aqueles que não conhecem a ele. Ele virá de surpresa para as pessoas que estão distantes dele. Porque para os seus filhos, para aqueles que conhecem a Cristo e têm a Bíblia como sua regra de fé e prática, ele avisa através de sinais. Escute, a Escritura Sagrada, os livros proféticos, as profecias bíblicas, especificamente todas as profecias, elas não estão aqui no texto bíblico para nos fazer medo.
elas não estão aqui para o pregador chegar e dizer a você: olhe, tenha cuidado, viu? O mundo vai acabar e você vai para o inferno. As profecias bíblicas, elas são um sinal de Deus, elas são avisos de Deus para o seu povo. Quando Jesus vai falar, por exemplo, a parábola das 10 virgens, ali há 5 virgens prudentes e 5 virgens nécias, o que significa que as 10 mulheres, as 10 virgens representam a igreja. Profeticamente, simbolicamente, essas mulheres são igreja. Então Jesus está dizendo que a mensagem ela era direcionada para a igreja. Ao escrever o livro do Apocalipse, inspirado pelo Espírito Santo, na revelação, João diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. O que o Espírito diz? A igreja. Então a profecia é para o povo de Deus. A profecia é para a edificação do povo de Deus. A profecia é um sinal de Deus, é um aviso de Deus, são estalos de Deus, para que a gente se ligue que aquilo que Ele falou que iria acontecer, está perto de acontecer. Então, aqui no capítulo de número 24, ele já entra falando a respeito disso. Ele fala que ele virá buscar o seu povo, ele fala que esse mundo que nós conhecemos terá o fim, e que os sinais antecederão a sua vinda, os sinais antecederão o seu retorno. Também escrevendo nos escritos proféticos, Jesus falou certa feita, que nós tínhamos que olhar os sinais, interpretar os sinais e saber nos comportar para que quando esses sinais acontecessem, nós estivéssemos preparados. Olhe para cá, Cristo não quer que você seja pego de surpresa. Cristo não quer que você seja pego de sobressalto, sem entender o que aconteceu. Até que as coisas efetivamente aconteçam, haverá uma série de sinais, haverá uma série de sinais que serão enviados por Deus, para que você, como diz no linguajar bem nosso, se ligue. Então a profecia, ela não deve ser temida por nós. A profecia, ela não deve causar medo em nós. A profecia, ela deve ser buscada, entendida, interpretada e vivida. Se você me entende, diga amém. Por isso que os discípulos, aqui no texto, estão procurando Jesus. E diz: quando é que isso vai acontecer? Quando é que o que o Senhor falou vai acontecer? Quando é que essas coisas sucederão? Quando é que o mundo vai ter fim? Quando é que o Senhor vai vir julgar a humanidade? Quando é que o Senhor vai trazer a sua justiça sobre o mundo? Quando é que isso vai acontecer? Jesus, ele não dá especificamente uma data, porque ele vai vir de surpresa. Ele poderia dizer aos seus discípulos: daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, mas na continuação você vai perceber que ele explica necessariamente isso que eu estou dizendo a você. Não vou dizer o dia, não vou dizer a hora, não vou dizer o momento, para que você esteja sempre preparado, para que você esteja sempre esperando. A simbologia da noiva esperando o noivo dá a ideia do que Deus deseja de nós. Na nossa cultura, o noivo espera a noiva. Na cultura judaica, a noiva esperava que o noivo viesse buscá-la. Então, quando o noivo mandava sinais e dizia recados e mandava dizer para a noiva que ele estava próximo a ir buscá-la, a noiva já ficava preparada para o grande encontro que ela teria com seu amado. Então a noiva, olhe para cá, estava constantemente preparada, aguardando a vinda do seu noivo. Você está me entendendo? Diga amém. Por que Jesus não marca uma data? Por que Jesus não nos avisou? Porque através dos sinais, aqueles que crerem estarão preparados para o grande dia do encontro com Deus Todo-Poderoso. Ei, olhe para cá, você tem que estar preparado. O profeta diz: esteja, pois, preparado, Israel,
para encontrar-se com o seu Senhor. Esteja preparado. Se você não sabe o dia, se você não sabe a hora, olhe para cá, os sinais ensinam, esteja preparado. E ele continua a sua narrativa no capítulo de número 24, no texto que nós lemos. Se ele, através dos sinais, se ele, através desses sinais, vai mandar avisos para nós, dizendo quando retornará, olhe para cá, é preciso entender que sinais são esses. É preciso entender o que vai acontecer, que contexto de coisas vai acontecer, para que quando acontecer aí fora, nós estejamos atentos e nos preparemos. Se os sinais vão vir, ele começa a falar quais sinais são esses. Deus deseja que você esteja atento e ávido pelo seu retorno. Por isso que no versículo de número 4, Jesus fala com seus discípulos a seguinte frase, porque, versículo 4, vede, ninguém vos engane. Não é através da palavra de pessoas, olhe para cá, pastores já tentaram fazer cálculos proféticos para dizer o dia que Jesus viria, para dizer o ano que Jesus viria. Jesus está dizendo, não se engane, não deixe que ninguém diga a você, vai ser amanhã, vai ser daqui a um ano, vai ser daqui a 6 meses, não deixe que ninguém diga a você o tempo determinado que isso vai acontecer. Jesus diz, olhe para os sinais. É preciso olhar para os sinais, é preciso ver os sinais, é preciso ler os sinais, é preciso interpretar os sinais. Muito bem, pastor. Se o senhor está dizendo que ele não marca dia nem hora, se o senhor está dizendo que ele vai chegar de surpresa, se o senhor está dizendo que ele vai mandar sinais, que sinais são esses? E Jesus começa no seu discurso a discorrer a respeito dos sinais. Veja o que ele diz no versículo de número 6. Certamente ouvireis falar de guerra, de rumores de guerra. Vede, ninguém vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça. Primeiro ponto, olhe para cá, guerras. Uma ebulição mundial, uma ebulição a nível global. Sinais de contendas entre nações, sinais de contendas entre estados, guerras. Ele continua, porquanto se levantará nação contra nação. Você está comigo? Diga amém. Nação contra nação, reino contra reino. E ele continua, haverá terremotos, fome, em vários lugares. Veja, esses sinais, olhe para cá, eles não são sinais que nós não conhecemos. Se eu perguntar a você o que é guerra, talvez você já tenha visto no jornal uma guerra. Se eu perguntar a você o que é terremoto, talvez você já tenha ouvido falar em terremotos, tenha visto na TV terremotos. Se eu falar a você a respeito de situações de grande fome, de grandes pestes, de grandes enfermidades, olhe para cá, nada disso é novidade. Talvez você em casa diga o seguinte, pastor, eu tenho ouvido isso desde a minha meninice. Toda guerra que estoura, os crentes dizem assim, mas sempre teve guerra. Na época de Jesus havia uma paz superficial, porque Roma dominava, mas Roma dominava através da guerra. Então sempre houve guerra, posso ouvir um amém? Sempre houve terremoto, sempre houve nações passando fome, e sempre houveram pandemias, pestes, pragas, doenças. Mas o segredo não está somente na leitura desses sinais. O segredo está no versículo de número 8, quando Jesus diz, isto porém é o princípio das dores. Esse versículo dá sentido a todos os sinais que nós vemos. Jesus não está dizendo que só acontecerá terremoto quando ele voltar. Jesus não está dizendo que só haverá guerra quando ele voltar. Já houveram 2 grandes guerras mundiais. Há guerras civis estourando em todas as partes do mundo. Jesus não está dizendo que isso só vai acontecer quando ele voltar. Olhe para cá, não. Ele está comparando esses sinais com dores de parto. O princípio das dores são dores de parto. Jesus compara os sinais a contrações. As pequenas contrações que o início do trabalho de parto
A mulher tem pequenas dores com intervalos longos. São as contrações. Quem já foi mãe, parto normal, levanta aí a mão. Que bênção. Senti uma dorzinha, não foi? Uma dorzinha pequena. As contrações que Jesus fala, olhe para cá, os princípios das dores, do versículo do número 8, Jesus está falando dos princípios das dores de parto. As dores, as maiores dores do parto não são no começo. No começo são leves fisgadas, no começo são leves contrações, e há um intervalo de uma contração para outra. Posso ouvir um amém? Eu digo isso porque minha esposa entrou em trabalho de parto na segunda gestação dela. E eu pude acompanhá-la, pequenas dores, e as dores foram aumentando. Eu disse, deixa de frescura, isso é dorzinha pequena. E as dores foram aumentando, até que os intervalos entre as contrações vão diminuindo. O intervalo entre uma dor e outra vai diminuindo, até que a dor se torne uma dor só. É assim, minhas irmãs? Estudei direito. Nunca senti essa dor, mas estudei direito. Quando Jesus fala a respeito dos sinais, ele está dizendo efetivamente isso. Haverá guerras, haverá rumores de guerras, mas haverá um intervalo entre essas coisas. Haverá um intervalo entre esses sinais. Sempre estará acontecendo uma coisa, mas olhe para cá, são apenas sinais longínquos. Conforme os sinais forem diminuindo de distância um com o outro, conforme as dores de parto forem se aproximando umas das outras, conforme as guerras forem se aproximando umas das outras, conforme houver guerra, terremoto e pragas, conforme houver fome, peste e guerras, conforme esses sinais forem se juntando um ao outro, eles vão mostrando a cada dia, com mais intensidade, a dor do mundo vai aumentando. Olhe para cá, é o sinal que está se aproximando. Então, quanto mais guerras você vê próximas umas das outras, quanto mais guerras e pestes umas das outras. Eu fiz um estudo interessante, no século passado, havia um distanciamento de cerca de, até século passado, de 70, 80 anos, entre um evento mundial e outro. Para que acontecesse um evento mundial, era necessário quase 100 anos de um ponto a outro. Hoje, praticamente, a cada ano acontece um evento de eminência global. Nós estamos experimentando, é a primeira vez na nossa geração, que nós experimentamos uma pandemia, que é uma epidemia a nível nacional, mundial, desculpe. Pela primeira vez, nós estamos diante de situações que são muito inéditas para cada um de nós. Então, hoje, a cada ano, acontecem eventos de escala global, mais próximos uns dos outros. Ano passado nós estávamos na iminência de uma guerra, Estados Unidos e China, que seria uma guerra nuclear. Há pouco tempo atrás estávamos diante de uma guerra com Rússia e Estados Unidos por causa da Síria. Olhe para cá, quanto mais o tempo se encurta, mais os sinais se aproximam. E o Senhor diz, é o princípio das dores. As dores vão aumentar, a dificuldade vai aumentar. E a cada passo que a humanidade der, mais as dores se intensificarão, até se transformar numa dor só. Por isso que você já escutou pregadores do caos, que são verdadeiros, quando eles dizem, nada vai melhorar. Porque quando saímos dessa situação, que se cumprir os sinais que Jesus está falando, haverá outro evento de escala global, próximo a esse que nós vamos sair. E a próximo depois, outro mais próximo, até que o mundo inteiro se transforme num caos. Até que as dores de parto sejam uma dor só. Você está me entendendo? Diga amém. Jesus continua os sinais. Você está me entendendo? Está comigo? Diga amém. Glória a Deus. Versículo 9, ele continua, as dores aumentando, ele diz, então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. É outro sinal que Jesus fala, o ódio do mundo contra o seu povo, o ódio do mundo contra aqueles que o seguem. A forma com que o mundo olhará para nós. Se você entrar em páginas, em blogs, de Instagram, de jornais de circulação local, aqui de Pernambuco,
Vai haver enquetes falando a respeito de, por exemplo, porque se essas pessoas concordam se a igreja fechou ou não. Eu fui curioso ver os comentários dessas pessoas. Mais de 200 comentários estavam lá naquela página, naquele blog, naquele Instagram, naquele jornal. E dizia o seguinte: é bom que feche mesmo, eles só estão interessados em dinheiro. É bom que feche mesmo, eles estão transmitindo doença nas igrejas. É bom que feche mesmo, não tem nada de essencial dentro das igrejas. Veja, há um ódio que está sendo implícito na vida de muitas pessoas contra as igrejas e contra aqueles que professam a fé em Cristo Jesus. Você vai me dizer: pastor, o senhor está sendo radical, o senhor está pregando a teoria do caos. Não, basta você se posicionar efetivamente como um filho de Deus, basta você se colocar contra aborto, basta você se colocar contra princípios que são imorais, o que a Bíblia registra, que você vai ser visto como uma persona não grata no trabalho, na faculdade ou no seu emprego. Olhe para cá, o ódio aos cristãos está saindo do setor subterrâneo e está atingindo a superfície das pessoas. As pessoas a cada dia se tornam mais intolerantes ao cristianismo, se tornam mais intolerantes à sua fé. Elas denigrem a sua fé, elas zombam a sua fé. Grandes redes de televisão fazem filmes, fazem novelas. O que faz mais sucesso em filmes de streaming são filmes que insultam a fé, são filmes que zombam da fé. Olhe para cá, o ódio ao cristianismo está saindo do subterrâneo e está atingindo a superfície. É um sinal da vinda de Cristo, é um sinal que Cristo está mandando. As dores de parto estão aumentando, as dores estão se tornando mais próximas umas das outras. Ei, olhe para cá, preste atenção nos sinais, preste atenção nos sinais, preste atenção no que está acontecendo. O espiral de silêncio que domina o cristianismo. Para um cristão se manter firme no seu emprego, na faculdade, ele tem que ficar calado. Para um cristão não ser afrontado na sua comunidade ou com seus amigos, ele não pode defender integralmente, radicalmente a sua fé. Então há uma espiral. Por quê? Porque dentro de tudo isso que está acontecendo, só existe contaminação dentro das igrejas. Por que só existe contaminação dentro desses espaços? Quando uma pessoa chega para mim e diz: pastor, o senhor vai fazer, olhe para cá, o culto na quarta-feira. Irmão, olhe para cá, deixa eu dizer uma coisa a você. Deixe-me abrir o coração com você que está aqui e você que está em casa. É um ato mais do que simplesmente físico fechar as portas de uma igreja. Não é apenas um ato de pegar uma chave e fechar uma porta. O ato de fechar uma igreja é o ato de fechar as portas do pronto-socorro espiritual. Quando as almas mais desesperadas procuram alento, elas encontrarão portas com cadeado na porta. Olhe para cá, para fechar uma igreja, deve ser na última das últimas instâncias, das últimas consequências. Então não é só fechar essa porta de vidro, é fechar a porta de pessoas que estão sem esperança, que estão levando suas vidas ao fim, ao cabo, porque não sabem o que fazer com suas vidas. Olhe para cá, Jesus Cristo é a esperança e a igreja é lugar de cura. A igreja não é lugar de doença, a igreja é lugar de cura, mas o espiral de silêncio, o ódio ao cristianismo que estava lá no subterrâneo começa a sair como água de esgoto que sai pela boca do lobo quando começa a chover. E ele continua, o tempo não vai nos deixar, mas deixa eu correr. E se levantarão falsos profetas, que irão enganar a muitos, e a iniquidade se multiplicará, a ponto de esfriar o amor de muitos. Nós falávamos no culto de missões do mês de fevereiro, sobre empatia. Empatia. Nós vivemos num mundo hoje acelerado, em que a pessoa mais importante do mundo é você mesmo. Se as coisas estiverem bem para você, pouco importa que quem está ao seu lado esteja passando fome. Se as coisas estão do jeito que você imaginou, se as coisas estão do jeito que você projetou, pouco importa se a pessoa que está do seu lado precisa de um abraço, precisa de uma palavra, precisa que você invista seu tempo. Você não vai perder o seu tempo de estar fazendo o seu lazer para estar conversando com uma pessoa que é viciada ou que está perdida. Nós vivemos um mundo do individualismo, do egoísmo. Nós vivemos num mundo onde prédios são erguidos, onde 200, 300 famílias moram naquele lugar, mas eles sequer cruzam o caminho um do outro. Eles sequer se cumprimentam.
Porque o que vale é o que você é, e o que vale é o que você tem. Vemos a cultura da valorização do que você tem, não de quem você é. Você vale, olhe para cá, o que você tem. Essa falta de empatia, essa falta de amor ao próximo, essa falta de solidariedade, que só acontece quando acontece uma grande calamidade, uma enchente numa cidade, as pessoas se juntam roupa, fazem uma ação, e naquele momento elas são solidárias. Olhe para cá, a iniquidade se multiplicando e o amor esfriando. Vivemos num mundo onde a vida humana não vale quase nada, irmãos. Estava assistindo um noticiário hoje, eu já vou encerrar, o tempo não me deixe mais além. Estava vendo um noticiário hoje, quando uma mulher embriagada sobrou numa curva, acertou um frentista que estava saindo do seu emprego, um trabalho de 24 horas, saindo de 6 horas da manhã, ele vai abrir a porta do seu carro para entrar, a mulher bêbada atropela, arremessa ele longe, ele está em estado crítico, talvez não sobreviva, politraumatismo, quebrou vários ossos do seu corpo, talvez não sobreviva, talvez agora nesse exato momento a notícia já seja de que ele faleceu. Ela pagou fiança e foi embora. Ela pagou algumas cestas básicas e vai embora. A vida humana não vale nada para algumas pessoas, irmãos. Quem vale por nós é Deus. Só Deus vale por nós. Se você vai sair, vai chegar em casa tranquilo, só Deus pode assegurar isso a você, irmão. Governante nenhum pode assegurar isso a você. As pessoas hoje, os assaltantes hoje, eles não se limitam somente a tomar o que é seu. Eles querem humilhar você ou matar você. A vida humana já não vale mais nada para algumas pessoas. Olhe para cá. O amor de muitos está esfriando por causa disso. Eu não vou me meter na vida de fulano, porque fulano é todo errado. Eu não vou fazer isso, enfim. Conforme esses sinais vão aumentando, conforme esses sinais vão se aproximando, olhe para cá, se prepare, o fim está perto. E talvez você me diga, mas pastor, isso é para me amedrontar? Lucas capítulo de número 21, versículo de número 28. O próprio Jesus, agora na visão de Lucas, está falando a seguinte frase, capítulo 21, verso de número 28. Ora, ao começarem estas coisas a acontecer, ei, olhe para cá, quando essas coisas começarem a acontecer, fique desesperado, corra de um lado para o outro, chore, se desespere, não. Jesus diz, quando essas coisas começarem a acontecer, levantem as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Aleluia! Não é para ter medo, é para esperar. Não é para te assustar, é para te alegrar. E se estiver te assustando, é porque você tem que virar uma chave, aceitar Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, e aguardar a vinda do Senhor, aguardar, desejar, almejar, porque os sinais estão dizendo, as dores de parto estão aumentando, Ele está perto. Ah, mas eu não acredito, pastor. O fato de você não acreditar não fará que isso não venha acontecer. Só vai deixar você despreparado. O fato de você não acreditar não significa que vai impedir a vinda do Mestre. Só vai deixar você desabilitado para quando ele chegar. E o Senhor diz, no versículo de número 13, eu estou encerrando, vou correr para encerrar. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Não é fácil, irmãos. Não é fácil. Não é fácil. Eu me lembro nesse período que nós estamos vivendo agora, eu me lembro de Israel saindo, atravessando o Mar Vermelho, enfrentando o deserto. E aí Israel, de longe, Israel vê fontes. Uma fonte de água. Um lago. Israel corre, porque há muito eles não bebiam água. E quando eles correm, finalmente sentindo o cheiro da brisa da água no deserto, e eles vão beber a água é amarga. É mais ou menos isso que eu imagino que nós estamos sentindo hoje. Nós achávamos que daqui a pouco estávamos tirando essa máscara do rosto. Nós achávamos que daqui a pouco estaríamos vivendo a nossa vida normalmente.
voltando a fazer tudo que a gente sempre fez. Quando de repente nós estávamos caminhando para isso, o gráfico sobe de novo. E a água se torna amarga. Eu sei que às vezes dá vontade de desistir. Dá vontade de desistir, você bate e não consegue. Às vezes você vê o ímpio, através das safadezas, passando na sua frente. E às vezes dá vontade de desistir. Mas olha o que Jesus está dizendo aqui. Aquele que perseverar até o fim. É até o último minuto. A nossa corrida não acabou aqui. É até a última gota, até o último fôlego, até o último instante, até você sentir a fita da linha de chegada sendo rompida pelo seu peito. E o Jesus dizendo a você: parabéns, você chegou. Ainda não é o fim. Ainda não é o fim. É um processo de gestação, de dores de parto longo, que você deve suportar até o último momento. Mas no versículo 14, eu queria que você prestasse atenção na última parte do versículo. Versículo de número 14. Aguente aí, nós já vamos encerrar. Na última parte do versículo, Jesus dá a ideia, dá a conotação de algo repentino, de algo rápido. Ele diz: então virá o fim. Quando a criança nasce, toda dor vale a pena. Quando a mãe bota a criança no seu colo e olha para a criança, toda dor valeu a pena. Os meses de gestação, os pés inchados, as noites mal dormidas. Quando ele está aqui, e quando a criança sai, olha para cá, é rápido. Então virá o fim. O fim é avassalador. O fim não dá chance de segunda opção. No fim, você não vai dizer: ah, agora eu quero. Ei, já é o fim. No fim, acabou. É rápido, é fulminante. E só os que estão esperando terão a alegria de vencer o processo e de viver eternamente ao lado do Todo-Poderoso. Ei, Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer a você: vença o processo. Vença o processo. Vai doer, noites mal dormidas, vai incomodar muitas vezes, você vai chorar. Ei, você vai chorar. Nesse processo você vai querer parar e vai dizer assim: eu quero voltar. Ei, obedeça o processo. Vá até o fim. Vá até o fim. Não pare, não pare. Se os espinhos começarem a ferir os seus pés, não pare. Se as pedras do caminho começarem a te machucar, não pare. Se na jornada outros começarem a jogar pedra em você, não pare, não pare, não pare. Vá em frente, não pare. Porque virá o fim. Fique de pé, vamos orar encerrando. Tenho 2 minutos para encerrar. Que Deus abençoe você que está em casa. Que Deus abençoe você. Se você desejar entregar a vida a Cristo, depois você procura a igreja. Aqui embaixo tem o WhatsApp da igreja. Amanhã eu peço a você que procure. Coloque o WhatsApp, Rodrigo, muito bem. Aqui embaixo tem o WhatsApp da igreja. Procure a igreja, mande uma mensagem para a igreja. Nós queremos orar por você. Nós queremos estar com você na calamidade. Nós queremos estar com você na luta, no conflito. Nós queremos dizer a você: você não está sozinho. As portas aqui fecharão agora às 8 horas. Mas a igreja está funcionando nos seus bastidores. Nós estamos orando, nós estamos jejuando, nós estamos numa campanha de oração no Brasil inteiro pela sua vida, pela vida do nosso país.